Bom dia, queridos irmãos, Pai do Senhor. Eu creio que quem já está online aí, começa a convidar agora, por favor, seus amigos, seus vizinhos. Começa a convidar aí todas as pessoas da igreja que você tem um contato e outras pessoas aí do seu GCL também. Nós vamos estar iniciando em alguns minutos aí a nossa EBD online com o tema Coronavírus, será o fim do mundo ou o sinal da volta de Jesus? E nós temos aí várias perguntas também de pessoas que colocaram para nós suas dúvidas e nós vamos tentar responder aqui da melhor maneira possível, ok? Antes de nós apresentarmos nossos convidados e iniciar, eu quero iniciar orando com você aqui nessa manhã. Hoje foi convocado um jejum nacional. Toda a nossa nação foi convocada para estar jejuando nesse dia. Nosso bispo Jamir, juntamente com o nosso bispo Caleb, também convocou a primeira região a estar jejuando neste domingo e no próximo também. E nós vamos estar orando nessa hora, pedindo a Deus que esteja cuidando de nós, tratando conosco, que esteja derramando sobre nós as suas bênçãos, a sua misericórdia, e nós possamos nos ver livres desse mal, desse vírus, dessa praga que tem acometido o nosso país e várias nações do mundo, amém? Então, se você puder, curva a sua cabeça comigo aí na sua casa, e vamos estar orando nessa hora, em nome de Jesus. Senhor amado, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação. Pedimos perdão a Ti, Senhor, pelos pecados dos nossos líderes, da nossa liderança política, nossa liderança religiosa, por todo tipo de liderança do nosso país, que tantas e tantas vezes, ó Pai, influenciaram o povo a blasfemarem contra o Teu nome, a enganarem uns aos outros, a perverterem aquilo que é correto. Quantas vezes influenciaram as pessoas para idolatria, imoralidade, corrupção, mentira, violência, vícios e toda sorte de prazeres mundanos, ó Pai, que ferem, Pai, o Teu caráter, ferem o Teu coração. Nós Te pedimos perdão nessa hora, Senhor. Te pedimos, Senhor, olha para a nossa nação com Teu olhar de graça, de compaixão, de misericórdia, e livra-nos, ó Deus, deste mal, Pai. Livra-nos, Senhor, dessa praga, Pai. Livra-nos, ó Deus, de toda a crise financeira, econômica, política, religiosa que está, Pai, se instaurando no nosso país por conta desse vírus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tirar da nossa nação todo espírito de morte, Pai. O Senhor venha repreender todo espírito de morte, de enfermidade, todo caos, ó Pai, social, ó Deus, todo tipo de espírito de medo, de pavor, de todo espírito de opressão e de depressão, Pai. Nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, dê ânimo e força, Pai, aos nossos líderes, dê sabedoria a cada um deles, ó Pai, a cada pastor, ó Pai, a cada prefeito, a cada governador, a cada senador, deputado, ao nosso presidente, aos seus ministros. Pai Santo, tem misericórdia, Pai, desses líderes, ó Deus. Não deixe, Pai, que eles tomem decisões, ó Pai, incoerentes, ó Pai. Não permita, Pai, que eles tomem decisões que venham prejudicar a nossa nação, que venham trazer prejuízo, Pai, tanto espiritual, quanto emocional, quanto de saúde, quanto financeiro, Pai, para a nossa nação. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, Teu povo tem clamado, Pai. Teu povo tem jejuado, Teu povo tem chorado, tem clamado pelas madrugadas, Teu povo tem intercedido, Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor passará por essa nação, nos dando livramento, Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor enviará os Teus santos anjos, ó Deus, e nos guardará, Senhor, de todo mal. Que todo tipo de prognóstico, Senhor, destrutivo, Pai, que tem sido colocado aí, que vai acontecer na nossa nação, que eles não se concretizem, não se realizem, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
tudo aquilo que as pessoas têm dito, Pai amado, que vai acontecer, profetizando o pior, Pai amado, para o nosso povo, para a nossa nação. Nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós e não permita que isso aconteça com a nossa nação, com o nosso povo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo prognóstico negativo, Pai, de todo prognóstico destrutivo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Envia a saída e o escape para nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre toda a nossa nação, Pai, o verdadeiro arrependimento, Pai, a contrição, Pai, o quebrantamento, Pai. Que em nome de Jesus teu povo se volte para Ti, Pai, com o coração contrito e quebrantado. Que as pessoas que não te servem, Pai, também venham ser tocadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Venham ser conclamadas, ó Deus, a mudar de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou, Pai, nesta nação, Pai. Ó Deus, desperta a Tua igreja, Pai. Desperta, Pai, o Teu povo, Pai. A Tua palavra diz que se o Teu povo se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e Te buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. E nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor desperte todo o seu povo, Pai, para que nós oremos, jejuemos, nos consagremos, nos arrependemos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja verdadeiro arrependimento em cada coração, Pai, que nós desejemos, ó Pai, uma mudança de vida, de comportamento, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa hora, Pai. Completa, Pai, a obra que o Senhor tem começado no seio da Tua igreja, Pai, trazendo avivamento, trazendo despertamento, Pai, trazendo santidade, Pai, trazendo mudança, Pai, em nome de Jesus. E que haja no final de tudo isso, Pai, no final desse evento, Pai, que haja, Pai amado, conversões, ó Pai, que haja transformações, ó Pai, de vida, Pai, de famílias, de casamentos, ó Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estavam desviadas do Teu caminho, que eles possam se voltar para Ti, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Está tudo ok aí na transmissão, Felipe? Sim? Vamos começar aqui, irmãos. Nós queremos apresentar aqui os nossos convidados. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gabriel Sotero, pastor aqui da Igreja Universidade de Nova Campinas. Está conosco aqui também nosso presbítero Edson, que está ali, né? Vai estar compartilhando conosco também um pouco aí da sua visão a respeito desse tema. Está conosco aqui o pastor Guilherme Barbosa, pastor lá da igreja de Jardim Primavera, é um ou dois? Dois, né? Está conosco também o pastor Elias Lino, que também é pastor ali desta igreja, já no outro templo que eles têm ali, lá no Sabará, e também vai estar compartilhando conosco aqui sobre esse tema que nós colocamos para hoje. Então, relembrando, para quem ainda não tinha visto o tema, nós vamos falar um pouco aí sobre essa questão do coronavírus, se está se preparando, né, o fim do mundo, e isso aí já é o começo, ou se é um sinal da volta de Jesus, e o que nós podemos aí refletir um pouco sobre isso. Então, antes de dar oportunidade para os nossos convidados, para começar aí as suas considerações iniciais, eu gostaria de ler com você um trecho da palavra de Deus que fica lá em Mateus 24, do 3 até o 14. Amém? Mateus 24, do 3 ao 14. Esse texto, ele é um texto apocalíptico, né? Onde o próprio Jesus nos apresenta alguns sinais da sua vinda. E nós vamos apresentar também aqui para os irmãos o texto de Lucas 21, do 7 até o 10, e depois o texto de Apocalipse, capítulo 6. E vamos estar refletindo um pouco aí sobre esses textos, ok? Mateus 24, do 3 ao 14, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas?
E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lá em Lucas 21, versículos 7 ao 10, não quero me ater muito aos versículos que são basicamente iguais aos de Mateus, mas quero ler aqui o trecho de 7 a 10, que traz algumas coisas um pouquinho diferentes aí da versão de Mateus, ok? Então, Lucas 21, do 7 a 10, diz assim: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes ou pragas em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Amém? Então, assim, visando esses dois textos principalmente agora, vamos ver outros depois também. Gostaria de dar oportunidade aqui a cada um dos nossos convidados para que eles começassem a introduzir o tema e compartilhar a sua visão aqui sobre esse tema de hoje, né? E sobre esses versículos aí que a gente acabou de ler, que apresentam alguns sinais aí da vinda de Jesus, tá bem? Então eu quero dar a oportunidade ao pastor Guilherme para ele começar aí a compartilhar um pouquinho sobre o tema, depois aí o pastor Elias, depois o pastor Edson, e vamos daqui a pouco também começar a responder algumas perguntas aí que os irmãos já enviaram. E você que está assistindo agora conosco online, quiser enviar sua pergunta também, coloque a sua pergunta abaixo, por favor, aí para a gente nos comentários. Depois aí o Felipe vai estar nos ajudando aqui a responder as perguntas de vocês, ok? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Quero expressar a alegria de estar aqui nesta manhã, juntamente com o pastor Gabriel Sotero, o pastor Elias, o presbítero Edson. É um prazer estar com os irmãos nesses dias que nós não temos podido estar reunidos na igreja com os irmãos, mas o Senhor tem nos dado esta ferramenta, né, que é a transmissão, é o culto online, a IBD online, para estarmos falando uns com os outros, né? Este tema é um tema muito pertinente, apropriado, né, para os dias que estamos vivendo, porque muitos têm se questionado a respeito se o coronavírus será o fim do mundo ou um sinal da volta de Cristo. Nós esperamos que no final aqui da nossa conversa, né, desses momentos que vamos passar aqui, possamos estar contribuindo, cooperando, para que você possa estar entendendo um pouco melhor sobre o que realmente estamos passando, que a palavra de Deus ela nos orienta, nos ensina para esses dias.
Que Deus continue a nos abençoar nesta manhã. Em nome de Jesus. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Se quiserem dar uma pinceladinha já no tema, pode dar também, tá? Que bom a gente estar aqui nessa manhã e tratar de um assunto tão pertinente, tão atual, tão importante para os nossos dias. Eu só, antes de tudo, dizer aos irmãos que a gente tem que separar, né? Uma coisa é o fim do mundo, outra coisa é o sinal da vida de Cristo. E tudo que acontece no mundo atual que estamos vivendo, tudo são sinais da vida de Cristo. O fim do mundo, depois da vida de Cristo, acontecerá tanta coisa ainda, pelo menos mais de 1000 anos passará sobre essa terra depois que Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque teremos o milênio, 7 anos de grande tribulação, mais outros períodos, então haverá muita coisa até o fim do mundo. O fim do mundo a gente entende, conhece pela palavra de Deus, que será um novo céu e a nova terra, né, que se instalará aqui, porque esta terra e este céu que existe hoje vão desaparecer. A Bíblia diz que não se achará lugar para eles, e o novo céu e a nova terra se instaurará exatamente aqui onde está esse planeta, e aí é outra coisa bem para o futuro. Então, certamente, tudo que acontece é sinal da vida de Cristo, mas nós queremos dizer para vocês, não se assuste, porque hoje eu quero falar, mais para frente nós vamos falar melhor, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas, tá? Que Deus abençoe, fique com a gente aí, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Bom dia a todos, amados, graça e paz, a igreja abençoada do Senhor Jesus. Aqui com o nosso pastor Gabriel, ainda há pouco ele leu no capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Eu creio que, acima de tudo isso, Deus está começando a despertar a sua igreja para que haja mais união entre os irmãos. Nós podemos, neste momento, acreditar que há milhões de evangélicos unidos num só propósito de oração e jejum pela nossa nação. Então eu creio que isso agrada muito a Deus. Este momento de reflexão, este momento que a sua igreja ela põe diante de Deus, que ela é exclusivamente dependente do seu amor, do seu carinho. E durante esse momento precioso você vai ver como Deus ele cuida dos seus santos. Amém, muito bom. Entrando já aí nessa questão dos sinais, sobre a volta de Jesus, eu creio que as pessoas têm muitas dúvidas com respeito a isso, né? Cada vez que aparece um sinal um pouco mais, um sinal qualquer, fora do comum, no dia a dia das pessoas, no mundo, em qualquer lugar, as pessoas logo se perguntam, né? E agora? Jesus vai voltar? Vai ser essa semana? Né? Vai ser semana que vem? Né? E agora? Né? O que vai acontecer? E as pessoas ficam sempre assim um pouco aterrorizadas. Eu vi nessa última semana vários vídeos na internet de vários líderes, pastores de vários lugares falando exatamente sobre isso, né? E até com esse tema também, coronavírus será o fim do mundo. Só desse tema eu vi uns 3 vídeos aí na internet essa semana, as pessoas colocando isso, e eu vejo como as pessoas se perturbam, né? Quando acontece alguma coisa fora do comum, as pessoas já se perturbam. Parece até que só dá para pensar na volta de Jesus quando acontece alguma coisa fora do comum. E gostaria que os irmãos comentassem, né, um pouco sobre essa questão dos sinais da volta de Jesus e de como nós podemos interpretar essa pandemia também como um sinal ou não, né, da volta de Jesus aí. O que vocês poderiam acrescentar sobre essa visão, ok? Pode começar com o pastor Elias aqui, depois ir seguindo para lá, para o ponto. Bom, primeiro que a gente tem que entender, como nós já falamos sobre a questão dos sinais da vida de Jesus. Jesus ele deixou bem claro, ele mesmo falou, que o Filho do
do homem virá uma hora que ninguém espera. Então, como aconteceu em outras pestes, vamos falar há 100 anos atrás, né, da gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, né? E matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. E muita gente achava, até porque logo depois veio a Primeira Guerra Mundial, e as pessoas, certamente naquela época, já estavam todo mundo dizendo que era a vinda de Jesus. Inclusive tem um grupo religioso aí, que nós não vamos entrar em questão, porque aqui não é debate com relação a seitas, heresias, nada disso, mas tem um grupo religioso que diz que Jesus voltou em 1918 e começou a purificação no céu. Este grupo afirma que já houve a vida de Jesus e nós estamos passando pela tribulação. Mas é outra questão essa aí. O que eu quero que fique bem claro é que o próprio Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim aconteceria na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias do Filho do Homem. Casávamos, dava-se em casamento, ou seja, a vida estava transcorrendo normalmente. Entende? Então, eu não acredito que seja agora, pode ser também, porque para Deus nada impede dele voltar a hora que ele quiser para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é algo à parte com relação ao que vai acontecer neste mundo, mas ele deixou bem claro que seria uma hora que ninguém espera, ou seja, tudo estava transcorrendo normal, as pessoas vivendo uma vida tranquila, normal, e nós sabemos que o mundo hoje não está normal. O mundo está totalmente fora dos eixos, totalmente fora daquilo que a gente conhece como vida normal. Então eu não acredito, eu particularmente, pela palavra de Deus, que o arrebatamento aconteça agora. Acredito, como já foi falado aqui, num despertamento de Deus para o seu povo, num despertamento para a sua igreja. Tá? Aí entra a questão das 10 virgens. Quem tem azeite na sua lamparina, se levante e encontre o seu noivo. Quem não tem, procure urgente, enquanto dá para comprar azeite ainda. É um despertamento para a igreja, certamente, este grande sinal que estamos vivendo nos nossos dias. Amém? Bem, eu quero estar em concordância aqui com o pastor Elias, de também não acreditar que é o fim do mundo. Nós estamos aqui com esta pergunta, se o coronavírus é o fim do mundo ou um sinal da volta de Jesus. Então não acredito ser o fim do mundo. E até porque a ideia desse fim de mundo também é interessante a gente pensar, né? Mundo no que sentido? Cosmos ou no sentido sistema, né? Porque Jesus vai dizer: o mundo jaz no maligno. E quando ele está dizendo isso, ele está falando a respeito do sistema, do príncipe deste mundo, que engana as pessoas, que cega as pessoas, com a ideia de fim deste mundo, né, deste sistema. O coronavírus ele está vindo para eliminar, acabar com isso. É algo para nós pensarmos aqui. Então não vejo como o fim do mundo, mas vejo também, também como um sinal. Sinais estes que vêm acontecendo já desde que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, e os discípulos deram continuidade ao trabalho que ele começou. E o apóstolo Paulo fala sobre essas coisas, Pedro fala sobre essas coisas, os evangelhos falam sobre essas coisas. Então nós vemos sinais. O pastor Elias citou aqui a gripe espanhola, a febre espanhola, citou aqui a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Em 2009 nós tivemos a gripe suína. Então tudo que é acontecimento que mostra, que atinge, que mexe, essa é a diferença, né? Eu até queria compartilhar com vocês rapidamente. Nós falamos sobre epidemia e pandemia. Então a diferença de uma coisa para outra é exatamente isso. A epidemia
é uma doença de caráter transitório que afeta, né? Ela aloca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então, a epidemia seria uma coisa num local apenas, né? Numa cidade, num país. Não seria uma coisa que abrange outros lugares e até mesmo o mundo inteiro. Hoje nós temos a pandemia relacionada ao coronavírus porque realmente ela está espalhada aí, né, por mais de 110, 115 países. Então nós temos isso como algo que está afetando o mundo inteiro. Mas nós temos outras enfermidades, outras doenças que também são chamadas de epidemia, e já houve outros momentos também de pandemia, como foi falado aqui, né? Varíola, malária, tuberculose, tipo epidêmico, poliomielite, febre amarela, AIDS. São muitas enfermidades que nós convivemos e já, né, outras já por conta de instrumentos que foram alcançados, vacinas, tratamentos, já foram até, de certa forma, não mais acontecem em alguns lugares, mas sinais, como muitos outros que já estão acontecendo. A grande verdade é que nós entendemos como cristãos, como os filhos de Deus, que Jesus ele está voltando e nós precisamos manter, como foi dito aqui, né, as nossas lâmpadas acesas, e para isso precisamos do azeite, e o azeite tem símbolo do Espírito de Deus. Nós precisamos desse Espírito de Deus nas nossas vidas a cada dia, para que possamos passar por isso também. E se for o fim, que nós não acreditamos, nós estamos em Cristo. Se for o fim, nós estamos em Cristo. E com Ele continuaremos por toda a eternidade. Vamos continuar falando um pouco mais. Amém, Pastor Edson. Deus seja louvado pelas palavras dos pastores tão sabiamente dadas pelo Senhor. Nós vemos que a Bíblia, ela fala que quando começarem a surgir os sinais, haverá muita angústia sobre a face da terra. E como o pastor citou ainda agora vários números e nomes de doenças que existem e que já passaram, não houve uma tão grande comoção na face da terra como essa que está acontecendo. Então, se a Bíblia ela fala que haverá muita angústia quando esses sinais começarem a acontecer, ele também diz que ainda não é o fim, é o começo das dores. Então nós estamos vendo como o povo, pastor, está numa angústia, numa aflição tão tremenda, sendo que para o povo de Deus, na realidade, é o momento daquela expectativa, é o momento daqueles dias tão esperados que se diz que Jesus vai voltar. O Senhor já foi criança, eu fui criança, os pastores, e sempre se dizer Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas nós não víamos tantos sinais como nós estamos vendo hoje. E essa pandemia que está aí tem deixado o povo completamente atordoado, tem deixado o povo assim perplexo. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou dormir e quando eu levantar a igreja foi arrebatada, Jesus já voltou? Será que eu estou preparado para ir com Jesus? Então há um medo na sociedade, mas eu sei que se Jesus voltar agora, é a alegria da igreja como o noivo
que está ali no altar, esperando pela noiva chegar. E às vezes algum incidente acontece, ou já é a rotina da noiva sempre atrasar, o noivo fica naquela ansiedade, mas quando ele vê a noiva portar na porta da igreja, há uma festa no seu coração, uma alegria de que a noiva chegou. E eu vejo que não é momento da igreja ficar temerosa, mas é aquele momento de expectativa. O noivo está começando a dar sinais que ele voltará. Amém? Assim eu creio. Falando um pouquinho sobre sinais, depois eu vou pegar um gancho que o senhor falou, mas todos aqui comentaram sobre algumas coisas e eu quero só acrescentar que muitos têm sido os sinais que nós temos visto ultimamente. Na verdade, todos os sinais que foram falados aqui no texto bíblico já estão aí. Não existe nenhum dos sinais aqui que a gente leu, né, no livro de Mateus ou Lucas que não estejam aí. Guerras, está tendo um monte, né, de anos em anos aí, cada 2, 3 anos tem guerra por aí no mundo estourando. O Bobear está tendo guerra agora ainda, com coronavírus ou sem coronavírus, o pessoal lá na Síria está continuando com guerra, né, e não para de guerrear. Rebeliões, continua aí. Terremotos têm aumentado cada vez mais. Sinais estranhos no céu, toda hora está aparecendo um. Agora, nesse dezembro, apareceu um eclipse totalmente estranho, né, que o pessoal chamou de eclipse anel de fogo, né, não sei se vocês ouviram falar, né, que fez um círculo de fogo assim em volta, né, ali no céu. E, ou seja, toda hora está aparecendo sinais diferentes, coisas incomuns, né, doenças, crise financeira, fome, peste, tudo isso está aparecendo por aí. Tem esfriamento da fé, né, da apostasia, né, as pessoas abandonando Deus, abandonando a casa de Deus, e o amor se esfriando, tudo isso, a evolução da ciência, né, da tecnologia. Sem falar no mar, como o mar. O mar bravio, né, os tufões, furacões e outras coisas. Tem coisas absurdas acontecendo, irmãos, que a gente nem tem como explicar, né? Esses dias passados aí, mostraram na televisão, mais de 15 mil aves que morreram do nada lá, né, em algum lugar ali, não lembro se foi na Europa ou se foi em algum lugar perto da Ásia. Ninguém sabia explicar por que aquelas aves tinham morrido. Aí manchas de óleo, né, ou de um treco negro lá aparecendo nas praias do Nordeste, em outros lugares aí. Ou seja, tem muita coisa estranha acontecendo, né? Então são sinais que aproximam a volta de Cristo. Pode ser que ele venha hoje, pode ser que venha daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 100, eu não sei. Mas são sinais da volta de Cristo, são sinais que já estavam profetizados aqui. Já estavam profetizados aqui. Então, esses sinais fazem com que nós fiquemos alerta. Porque o que acontece? A parábola das virgens, ela vai dizer que as 10 virgens adormeceram. Todas as 10 adormeceram. Mas aí ouviu-se um grito: eis que o noivo vem. Aí elas acordam, né, meio desesperadas, e algumas percebem que estavam prontas, outras não estavam prontas. Ou seja, precisou alguém dar um grito, um sinal ali, para que elas, né, se despertassem. Eu vejo que Deus permite esses sinais acontecerem de quando em quando, né, vários sinais que estão sempre nos mantendo alerta. Olha, eis que o noivo vem. Olha, eis que o noivo vem. Porque senão a gente acomoda, né? A gente acomoda e parece que esquece disso, esquece que Jesus vai voltar, esquece que Ele vai vir buscar a sua igreja, esquece que o fim da nossa vida não é aqui nessa terra, irmãos. O fim da vida do crente é na glória, né? O nosso desejo, a nossa esperança tem que estar na glória, tem que estar no céu. E isso faz com que a gente desperte de novo, fala assim: ei, para aí. Se você estava pensando, né, fazer um projeto para daqui a 10, 20 anos, agora você está preocupado se vai chegar até o final do ano ou não, né? Ou seja, aí faz a gente cair em si, de que a nossa vida é transitória, de que a gente não tem controle sobre a nossa vida, né, e que a gente realmente precisa focar naquilo que realmente interessa. Nós estamos salvos ou não estamos salvos? Estamos prontos para a volta de Jesus ou não estamos? Então, esses sinais fazem com que a igreja se coloque alerta, se coloque atenta, e eu acho que é muito importante a gente estar
com esse pensamento nesse momento, né? Mas pegando o gancho que o presbítero Edson falou sobre o medo, tem uma pergunta também sobre isso, que ela fala assim: eu preciso ter medo desse coronavírus a ponto de não sair da calçada da minha casa, né? E tem outras perguntas aqui também com respeito à questão do medo, dessa ansiedade, né, do que pode acontecer ou não. E eu vou colocar essa pergunta e mais uma outra aqui, para que os irmãos já aproveitem e comecem a compartilhar aí. A outra pergunta que colocaram aqui: alguns evangélicos afirmam que Deus mandou o coronavírus. Eu acredito que esse vírus foi fabricado por mãos humanas, mas foi permitido por Deus. O que vocês acham a respeito disso? E uma terceira pergunta que eu vou colocar aqui também, e aí vocês podem compartilhar aí sobre ela. Alguns acham, vocês acham que está funcionando? O culto online está alcançando o objetivo, né, ou não? Né? Qual é a visão de vocês com respeito a isso, né? Se a questão da igreja está parada, os cultos nesse momento, e essa questão da igreja funcionando, né, através da internet, se isso tem alcançado o objetivo, o propósito ou não? Qual a visão que vocês têm a respeito disso, né? Então eu gostaria de dar a oportunidade para vocês comentarem aí sobre essas três perguntas aqui. A questão do medo, né? A questão se Deus que mandou esse vírus ou não, né? E a questão se ele foi fabricado pelo homem ou não, qual é a posição que vocês têm, e sobre essa questão dos cultos online, da igreja online, da falta do congregar, como vocês veem essa questão aí, ok? Amém. Bom, com relação à questão do medo, né, o medo a gente vê como oposto de fé, né? Quem tem medo pode até ter fé, mas uma fé pequena. O medo faz a gente sucumbir em meio ao caos. A gente tem que ter sempre certeza absoluta que nós temos um Deus que está no controle. Deus continua reinando, Deus continua no controle. Com relação a tudo que está acontecendo, eu lembro de um forte evento que aconteceu em 2011, foi da queda das Torres Gêmeas, é isso? 2011, foi um evento assim muito forte, muito grande, desencadeou guerra, e nós ficamos muito apreensivos naquela época, as pessoas ficaram com muito medo, né, de desencadear a Terceira Guerra Mundial e todo o caos que aconteceu no mundo. 2001, obrigado, pastor. E nesse período, nós que somos amantes eu gosto muito da questão escatológica, nós estávamos vivendo uma virada de sistema, né? Foi isso mesmo, 2001, obrigado. 11 de setembro de 2001, nós estávamos vivendo uma virada de sistema. Por quê? Até o final de 1999, nós vivíamos no que os homens chamam de era de peixes, né? Era de peixe, ou seja, era do cristianismo. E na virada do milênio, 2000, todo mundo lembra da questão da nova era, né? Chamada nova ordem mundial, a nova era em 2000, que assumiu e passou a se chamar era de aquário, né? E eu até estava falando esses dias no nosso vídeo de Apocalipse, que estão dando o estudo de Apocalipse toda terça e quinta-feira na nossa igreja. Estamos falando sobre essa questão do aquário, né? O aquário que delimita a ilha vinda do peixe. E houve realmente um grande esfriamento da igreja nesse período, apesar de, olhando humanamente, parece que houve um crescimento da igreja. A gente vê as igrejas, principalmente as neopentecostais, lotadas, abarrotadas de gente, mas de pessoas procurando as mãos de Deus e não a face de Deus, né? É uma grande diferença. Então houve realmente um grande esfriamento, e essa questão do afastamento da presença de Deus causa medo, é o que está falando aqui. E a gente pode olhar pela questão do próprio Pedro, né? O Pedro sempre ousado: se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ao seu encontro. Então vem Pedro. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele pisou sobre as águas, quebrou a lei da física, mas quando ele
olhou para o vento, para a tempestade, tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. O que está acontecendo hoje com muitas pessoas desse medo, desse pânico, é o distanciamento que nós temos de Deus. E quando nós falamos nós, todos nós não jejuamos, não oramos, não buscamos a Deus como deveríamos buscar, né? E aí vem todo esse caos, todo esse esfriamento. Então, esse medo, esse pânico não deve haver em nós, porque Deus continua reinando, Deus continua no controle de todas as coisas. Depois, no final, eu vou ler um texto aqui e vou falar melhor sobre essa questão do controle de Deus. Mas também respondendo aqui o que o pastor falou com relação ao culto online. Você está assistindo a gente aí agora na sua casa, certamente cada pessoa que está online, mais umas duas, vamos botar mais umas 2 pessoas. É muito bom isso, mas a gente sabe que depois esse vídeo vai ficar postado, outras pessoas vão ver, essas pessoas que estão assistindo, você que está assistindo, vai compartilhar para os seus amigos, mesmo que não vejam tudo, mas vai ver alguma coisa do que nós estamos falando aqui. Esse vídeo vai circular por muito tempo, no mundo inteiro. Tem um canal do pastor Gabriel Sotero também bastante assistido no YouTube. Então, cumpre o propósito? Não cumpre o propósito, mas também não cala a nossa boca neste momento. Nós estamos cumprindo a determinação, né, das autoridades constituídas por Deus, humanas, e das nossas autoridades eclesiásticas também, nossos bispos que são a nossa liderança. E se nós não fizermos isso, né, nós falamos, não, nós vamos peitar, nós vamos abrir a igreja, vamos fazer o culto porque a gente não tem medo, porque nós somos nada disso. Então a gente vai quebrar princípios, coisa que Deus nunca fez, coisa que Jesus nunca fez, quebrar princípios, e apesar de ele vir no tempo, por terra o sistema religioso daquela época, mas ele sempre respeitou a questão dos princípios da autoridade. Então que isso fique bem claro para nós. Este medo que o mundo tem hoje, esse pânico, esse pavor, nós como igreja temos que ter um antídoto e dizer, olha, Deus está no controle, não cai, né? Claro que não está na Bíblia, mas é um texto que a gente usa, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Isso mostra o controle de Deus na nossa vida e sobre todas as coisas. Amém? Se a visão for bem parecida com a do outro pastor, pode comentar só a pergunta que não foi comentada, tá bom? Para a gente ganhando tempo, tem muita pergunta aqui, tá bom? Eu quero só, não é uma discordância, mas apenas uma forma de colocar, né, a questão do medo, né? Eu preciso ter medo que o coronavírus, a ponto de não sair nem na calçada da minha casa, né? Então, uma pergunta. Eu entendo que nós temos que ter domínio sobre nós, sobre as nossas atitudes, também sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Então, o medo, como uma emoção, um sentimento, ele tem também o seu caráter preservativo, dentro de um controle. Esses dias eu pregando na igreja, eu fiz um comentário a respeito de passar pela passarela ou passar por debaixo da passarela na pista, né, na autopista, onde há um risco muito grande de eu ser atropelado, de acontecer um acidente comigo, e por uma questão de preservação passar pela passarela. Então o medo ele controladamente ele vai me preservar, vai evitar de eu passo, eu estou vendo que está tendo um confronto de policiais, por exemplo, com bandidos, né, havendo um tiroteio, eu não vou passar por aquele lugar, porque eu posso ser alvejado, posso vir a morrer. Então, de certa forma, o medo, de forma controlada, ele vai estar me preservando. Então, o que na verdade, se nós não estamos saindo de casa hoje, como foi falado aqui, nós estamos seguindo uma orientação, né, das nossas autoridades, nós estamos seguindo a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ela tem como objetivo, ela foi fundada em 1948,
na verdade, dia 7 de abril de 1948, tem como objetivo cuidar de questões relacionadas com a saúde global. Então, o que nós estamos fazendo simplesmente, irmãos, você que está dentro da sua casa, você que tem evitado sair, você está atendendo uma norma de segurança para você mesmo e para a sua família. É claro que se você tem uma necessidade de sair, né, tome as devidas precauções. Se você tem uma boa imunidade, né, você não sofre de outras enfermidades, se você é uma pessoa, se não é uma sexagenária ainda, não tem de 60 anos em diante, mas a ideia de ficar em casa é para uma autoproteção sua e também das demais pessoas, e também para cooperar e ajudar com a questão da contaminação, porque hoje, se muitas pessoas se contaminarem ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde ela não comporta a administração de um número muito grande de casos. Por isso a ideia do isolamento para um achatamento dessa curva aí de infectados, de contaminados pelo coronavírus. A questão da outra pergunta de se foi Deus que mandou foi o coronavírus, foi fabricado, né, ou permitido por Deus. Então, eu entendo que tudo é permitido por Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Há um texto de Romanos aqui que vai dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Deus que está no controle de todas as coisas, como foi dito aqui, né? Romanos capítulo 11, versículo de número 34, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, Deus permite. Dizer que essa é a vontade absoluta de Deus, nós podemos dizer que, de certa forma, não, porque quando pessoas estão morrendo, quando pessoas estão perdendo a sua vida, se elas estão morrendo em Cristo, há um prazer de Deus, há uma alegria de Deus com a morte do justo, com a morte daquele que entregou a sua vida para Cristo. Mas a Bíblia também diz que há uma tristeza em Deus quando é o ímpio, né? Quando é o não justo, quando é aquele que não tem Cristo na sua vida, morre. Então, essa questão, né, até da volta de Jesus, mais para frente, o pastor Gabriel vai dar um texto aqui, trata exatamente da longanimidade de Deus. Deus ele está dando ainda oportunidade, dando tempo ainda para que as pessoas possam se voltar para Ele. Se foi algo feito pelo homem ou não, a questão é que Deus permite, e permite para que nós todos nos voltemos ainda mais e mais para Ele, né? E a última colocação aqui da pergunta sobre a questão dos cultos online. Sobre a questão dos cultos online. Eu confesso para vocês que tenho experimentado isso recentemente, não tinha esse hábito na igreja de transmitir os cultos, mas tenho visto como uma ferramenta importante e pretendo até dar continuidade a isso após esse período aí que não podemos estar reunidos todos no templo. E tem, de certa forma, alcançado pessoas da igreja como pessoas que também não são da igreja. Então vejo sim como uma eficácia. Não apenas isso, né? Podemos fazer outras coisas também. Temos sido orientados pela nossa liderança a criar outras situações para estarmos em contato não apenas com os irmãos, mas também com a própria comunidade, com a própria sociedade, porque a igreja ela tem essa função social também, e nós estamos aqui para isso. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nós estamos vendo a sociedade muito temerosa. Estamos vendo até alguns evangélicos também apavorados. Mas como já foi citado aqui pelos pastores, a Bíblia fala que não caia uma folha de uma árvore sem que Deus permita, um fio,
de cabelo da sua cabeça. E nós vamos ver lá em Daniel, aquela história de Daniel na cova dos leões, vamos ver aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Nós vamos ver que tudo teve a permissão de Deus. Mas qual foi o propósito de Deus permitir que os seus filhos passassem por momentos tão difíceis? Para que houvesse um despertamento daquele povo que estava ignorando a Deus, andando de qualquer maneira na presença de Deus, o povo que falava quando queria, que exaltava a Deus quando queria exaltar. Então Deus permitiu aquele momento na vida dos seus filhos, para que eles pudessem ver que Deus estava presente com eles, que Deus não desabandona os seus filhos, Deus não desampara aqueles que andam com Ele, aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele também. Então, se Deus permitiu e está permitindo esse momento, é para que Ele traga a sua igreja mais para perto dele, para que a sua igreja busque nele mais santidade, mais santificação, mais comunhão, mais espiritualidade. Então nós não temos que temer a isso. Se porventura, preste atenção, irmãos, se porventura o Senhor permitir que venhamos ser contaminados, é porque Ele permitiu, é porque foi a autorização dele. Daniel foi lançado nas covas dos leões meramente pelo prazer do rei? Não, Deus permitiu, porque se Deus quisesse, livrava Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha justamente porque não obedeceu a Nabucodonosor? Não, foi para que o nome de Deus fosse glorificado na vida deles. E aqueles que se diziam crentes em Jesus, aqueles que se prostraram diante da imagem, viu como é bom você estar com a sua fé firmada no Senhor nos momentos de luta e de provações. Você não vai vacilar, você não vai se apavorar, você não vai correr da igreja. Pelo contrário, você vai sentir saudade da igreja, de estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Nada acontece por acaso. Ele é o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que existe. Então está sob o controle dele do que está acontecendo. Pastor Gabriel, já ouviu meu testemunho, os irmãos não conhecem. Eu fui uma pessoa alvo de doenças terríveis, diabólicas, de morte. Até que o Senhor disse para mim: meu servo, que está em ti não é para a morte, fui eu que permiti. E no tempo de Deus, na vontade de Deus, o Senhor me curou de forma extraordinária. Muitos viram, muitos glorificaram o nome do Senhor, porque viam nos seus olhos carnais que não tinha mais o que fazer pela minha vida. E você ter 2 pulmões tomados com uma tuberculose, e você no tempo de Deus bateu um raio-x e o médico disse: só que os 2 pulmões são pulmões de criança. Então tudo tem que querer a vontade de Deus. Essa coisa linda, maravilhosa que Deus nos deu, a tecnologia, infelizmente, uns usam para o mal. Mas quando é usado para o bem, como está sendo agora, eu tenho certeza que a sua vida está sendo edificada. Eu tenho certeza que a sua fé está sendo renovada, avivada. Porque você nessa hora não está apegado a nenhuma outra coisa lá fora do mundo, que não seja a palavra de Deus, esse momento do culto dentro do seu lar. Porque quando nós nos colocamos à disposição de estarmos em primeiro lugar nas nossas vidas, a vontade de Deus, diz a palavra, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é uma bênção. Tem alcançado sim, e vai alcançar muitos e muitos corações, que a gente nem imagina, mas Deus sabe onde vai levar a nossa voz. Amém? Amém. Quanto a essa questão do se tem alcançado ou não objetivo, eu creio que parte do objetivo sim, porque a gente
cria essas oportunidades, né, de culto online e outras coisas desse tipo, para que a igreja continue ativa e continue unida, né, tendo uma visão ali, uma palavra do seu líder e assim por diante. Mas, em parte, a gente não pode achar que a igreja se resume ao online, né? O online ele está aí como agora um paliativo desse momento que não podemos reunir, mas o congregar, o estar junto, o estar junto com o meu irmão, isso não pode ser substituído apenas pelo online, né? Imagina que se houvesse uma praga que tivesse previsão de ficar o ano inteiro, aí a gente vai ficar o ano inteiro agora todo mundo cultuando online. Eu não ficaria, né? O governo e etc. lá que me perdoe, mas esse negócio não cabe para mim. Por exemplo, a questão do medo que a gente falou aqui. Eu não tenho medo de pegar o vírus. Já falei várias vezes aqui na igreja. Quem tiver que pegar, vai pegar. Quem não tiver que pegar, não vai pegar. Quem tiver que morrer, vai morrer. E quem não tiver que morrer, não vai morrer, porque tudo está no controle de Deus. Então é o seguinte, eu não estou fazendo culto aqui, por quê? Porque eu estou obedecendo a minha liderança. Mas se fosse só para eu escolher, eu estaria fazendo culto normal. E aí quem quisesse ficar em casa, ficasse em casa. Quem quisesse vir para a igreja, para a igreja. Quem está com medo, fica em casa. Quem não está, vem para a igreja. E assim por diante. Não tenho medo disso aí. Tá? E eu creio que a gente não precisa ter medo. Agora, nós estamos obedecendo, né, porque cremos nesse princípio. Mas que fique bem claro uma coisa para os irmãos, é que a igreja não está subordinada ao Estado. Nós precisamos entender isso. A igreja não deve obediência ao Estado. Grave isso. O Estado laico também significa isso. O Estado não tem autonomia de proibir culto ou autorizar culto. O Estado não tem esse poder, não tem essa legalidade. Eles podem proibir, talvez, uma aglomeração de pessoas, mas proibir culto ou aprovar culto, eles não podem, eles não têm esse direito. A nossa Constituição nos dá total liberdade de culto. No artigo 5º lá, todo brasileiro tem total liberdade de culto. Seja o culto espírita, seja o culto cristão, seja o culto do candomblé, seja o que culto for, o Estado não pode interferir nisso. Então, se o Estado quiser interferir, não pode fazer culto mais, né, na igreja, nem fora da igreja, nem na praça, nem nas casas, não pode fazer culto. Eles não têm autoridade para isso. E aí, tivesse, pela lei dos homens, a Bíblia fala que importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente precisa entender isso, né? Até que ponto a gente vai obedecer a orientação do Estado, a orientação da OMS, se a gente perceber que isso está fazendo mal à igreja, está causando um mal, né, para o povo, as pessoas estão se desviando por conta disso. Até quando a gente vai ficar recluso nas nossas casas fazendo culto online? A gente também vai chegar uma hora que a gente vai ter que decidir, né, até quando a gente vai levar aí essa orientação, né, a cabo, ou a gente vai ter que tomar outras medidas e atitudes, né? Eu creio que a gente precisa pensar sobre isso também. Pastor, o senhor colocou muito bem. Nós temos um agravante, né, que nós estamos debaixo de uma liderança eclesiástica. Então nós estamos seguindo as orientações do nosso bispo regional, né, do bispo Anderson Caleb, e também do nosso superintendente geral, o bispo Jamil. Então, enquanto nós estivermos agindo de acordo com as diretrizes deles, nós estamos debaixo da bênção do Senhor, né? E claro que eles estão avaliando também as orientações da OMS, as orientações do nosso governo, né, do nosso presidente. Então acredito que nós vamos continuar caminhando dentro dessas orientações, né? Então isso é importante. Eu quero só voltar aqui rapidinho, pastor, só sobre a questão ainda do sair de casa, do medo, né? Texto interessante aqui de Romanos capítulo 14, verso 7 em diante. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, essa palavra, ela para mim não é confortadora, ela é consoladora, porque
como nas palavras do apóstolo Paulo, e é claro que nós não desejamos isso para ninguém que está nos ouvindo, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com certeza. Mas vamos apimentar um pouquinho aqui. Por exemplo, nosso bispo comentou aos pastores, enviou uma mensagem aos pastores aí essa semana, dizendo que os empresários, as pessoas, os autônomos, etc., eles estão brigando para poder abrir. Eles estão lutando para voltar para a rua, para abrir o seu comércio, para voltar a trabalhar. E nós, igreja? A gente não vai fazer nada. A gente vai, tipo assim, ficar, não, mandaram fechar, a gente vai fechar. Mandaram ficar em casa, a gente vai ficar. Né? Até que ponto, né, nós temos também que ser passivo nisso e não estar lutando para que as igrejas estejam abertas, funcionando, etc. Aí eu tenho aquela outra pergunta que um pastor amigo nosso da nossa igreja, que é advogado, estava colocando esses dias no grupo que a gente tem, e fazendo essa pergunta também, e até que ponto daqui a alguns dias talvez vai ser o anticristo que vai falar assim, fecha as igrejas, e aí? Aí então quer dizer só porque a autoridade mandou fechar, a gente vai fechar? Né? Ou até que ponto nós estamos preparados para, se for preciso morrer pelo Evangelho, a gente morre? Porque lá no tempo de Jesus, dos apóstolos, foi assim. Eles estavam dispostos, até se fosse preciso morrer, eles estavam dispostos a morrer. Né? E muitos morreram. Muitos morreram. Então, se o problema é morrer por causa do coronavírus, teve muitos cristãos que morreram na história, não foi por causa do coronavírus, não, foi porque não podiam pregar o Evangelho, eles pregavam. Não podiam cultuar, eles cultuavam. Não podiam ir para a rua evangelizar, eles iam e morriam. Agora o pessoal está com medo de morrer do coronavírus? Ou seja, né, até que ponto, né, a gente vai lidar com essa passividade, ou até que ponto, né, nós precisamos também lutar para que a igreja esteja atuante e etc. Só assim, quem puder dar uma pincelada rápida sobre isso aí, vamos falar, que eu acho que isso vai dar uma esquentada no debate. Vou deixar os amigos falarem também, né? Mas eu acredito que nós não estamos passivos da situação. O fato de estarmos aqui, o fato de estarmos hoje num dia nacional de jejum e de oração, nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que Deus pode abreviar esse tempo, Ele pode cessar se Ele quiser, inclusive isso agora, imediatamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu acredito nisso, que a igreja orar, jejuarmos, clamarmos, como a nossa região tem feito, 40 dias de oração, eu posso crer, né? Se não vai acontecer, não é porque eu não estou crendo, eu estou crendo que antes de terminar os 40 dias de oração, esse problema pode ter cessado. Ele pode ter acabado, ou pelo menos no sentido que o pastor Gabriel está falando aqui, as nossas portas poderão estar abertas e nós estaremos recebendo os irmãos, a comunidade, as pessoas, para juntos cultuarmos ao Senhor. Então nós estamos orando, estamos usando atualmente a arma que o Senhor nos dá, e a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Então eu fico com a direção, a orientação da minha liderança. Se eles disserem para nós cultuarmos com os irmãos, nós vamos cultuar. Se disser para cultuar com meia dúzia só, com poucas pessoas, sem nenhuma aglomeração, nós vamos cultuar. Se for fazer só a live, nós vamos fazer só a live. Então nós estamos numa direção e entendemos que vamos permanecer nela até quando Deus quiser. Ele está no controle. Bom, irmãos, aqui rapidamente, nosso tempo é curto, só que a gente tem que entender que Deus nunca se frustra e nada que acontece na terra frustra os projetos de Deus, né? E o diabo sempre tem um tiro no pé, porque desde a igreja primitiva, quando ele perseguia os cristãos, matava na arena, lá nos espetáculos dos leões, caldeirões ferventes, né, as catatumbas de Roma, e para cada cristão morto, pelo menos mais 3 se convertiam, porque as pessoas olhavam e falavam, não tem propósito isso aí, as pessoas morriam louvando a Deus. Então quando o diabo percebeu isso, ele mudou a estratégia, né? Então houve uma mudança de estratégia no 4º século, ano 300 depois de Cristo, 320 e pouco, quando o imperador Constantino
se converteu, né, ao cristianismo, e aí houve uma mudança de estratégia do diabo, quando ele diz: não posso com eles, junto-me a eles. O diabo é sábio, a Bíblia diz que ele é mais sábio que Daniel. Quem acha que o diabo é burro está muito enganado. O diabo é sábio, ele percebe as coisas. Então ele percebeu que a igreja estava crescendo com a perseguição, ele mudou a estratégia. Então ele se passou para o lado dos cristãos, e aí foi quando veio a derrocada da igreja, né, a idade das trevas que a gente conhece, o desvio da igreja para a adoração de imagens, outras coisas mais, até que a reforma protestante. Então, olha como é que as coisas funcionam. Então, o que está acontecendo hoje tem um propósito maior, né? Olha que coisa extraordinária, apesar de algumas pessoas, infelizmente, não entender. Você vê um presidente da República do Brasil conclamando um jejum, ao ponto de os pastores ficar com vergonha, né? Como a gente viu nas redes sociais. Um fato inédito. Pastores, líderes grandes nossos aí, veio para a rede social, para o YouTube, com vergonha, né? Porque era para os líderes ter conclamado esse jejum, né? A suposta liderança que está na mídia, os grandes, os que estão lá em Brasília, deputados, era para eles fazerem isso, e agora eles são envergonhados, porque o presidente da República, né, que não é um evangélico, mas diz um cristão, um católico, ele conclamou esse jejum de humilhação de toda a nação diante do Senhor, e eu tenho certeza que vai ter resultados, esse jejum que foi conclamado, que nós estamos fazendo como igreja. Então, infelizmente, alguns não entendem, não compreendem isso, né? Mas Deus tem os seus propósitos, e o diabo sempre se frustra quando ele se levanta para se opor às coisas de Deus. Então, eu vejo como ponto positivo o que está acontecendo hoje, para o despertamento da igreja e da liderança de todos nós. Você vai falar? Aqui em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20 e o 21, diz assim, o Paulo, né, aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a igreja de Jesus, ela não parou, ela não vai parar, mesmo que os irmãos não venham, haverá sempre alguém aqui, como nós estamos na manhã deste domingo. Assim como os comerciantes estão lutando, brigando para levantar as portas dos seus estabelecimentos, voltarem a trabalhar, só está fechada ali a porta do templo. Mas o templo verdadeiro, ele está funcionando, que é a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Nós estamos dando o quê? Continuidade ao que é o ID, pregando a palavra, pregando o evangelho da salvação, mostrando ao povo que a nossa morada não é aqui, né? Pois a nossa pátria está nos céus, e nós estamos aguardando pelo nosso Salvador. Então pode aí muita gente perguntar: o que a igreja tem feito nesse momento? Tem feito muito, e está fazendo muito. Há irmãos que estão na rua com seus carros de sons, há irmãos que estão cantando nos seus prédios, e muitos outros irmãos cantando junto. Há irmãos que estão nas redes sociais. Gente, a igreja não está parada, a igreja continua ativa. Os seus líderes, aqueles homens que Deus tem confiado, os seus rebanhos, as suas ovelhas, eles estão pregando o evangelho, eles estão fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ler um versículo aqui, Apocalipse 6, versículo 7 e 8, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste
e por meio dos animais selvagens da terra. A gente tem algumas perguntas aqui sobre se já estamos vivendo o princípio das dores, se já estamos vivendo a grande tribulação, ou alguma desses selos aqui, ou trombetas do Apocalipse já foi aberto. Temos também aqui outra pergunta sobre se a igreja, considerando essa situação que está acontecendo agora, se a igreja passará, a gente pode considerar que a igreja passará pela grande tribulação ou não. A pessoa ainda colocou assim, sei que a posição da igreja é pré-tribulacionista. Mas aí fica aí para vocês agora dar uma compartilhada sobre isso. E depois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre nova ordem mundial também, tá, pessoal? Então aguarda aí, mas vamos ver aqui que os irmãos podem falar sobre isso. Vamos tentar ser breve assim nas respostas, para a gente poder ir com mais respostas aqui, porque tem bastante pergunta ainda, tá? Pode comer. Amém. Bom, com relação ao princípio de dores, sim. Eu acredito que nós já estamos vivendo o princípio de dores diante de tudo que está acontecendo, e o que a gente tem que notar, como já falou aqui, isso sempre houve, sempre existiu, desde que existe terra, planeta Terra, desde que existe homem sobre a Terra. Esses cataclismas, e a maioria deles são até necessários para manter o equilíbrio da Terra. Só que o que a gente está vendo hoje, a questão, Jesus falou da intensidade desses eventos, os terremotos, fome, as pestes, o esfriamento do amor, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. A gente já vê desde o primeiro homicídio, do Caim sobre o Abel, já existe isso, mas a questão é da intensidade desses eventos. E a gente está vendo isso com muita veemência e está se tornando algo natural. Esse é o problema. A questão de se tornar natural, as pessoas aceitarem como natural. Entendeu? Então, infelizmente, a gente está vendo isso. Eu lembro quando eu era garoto que quando morria alguém, seja até um delinquente morto na rua, havia toda uma comoção da comunidade, as pessoas choravam, acendiam vela, faziam aquilo. Hoje não há mais isso. Trata-se um animal qualquer, pega, rasteja, joga numa caixa e vai embora. E a gente está vendo essa questão da intensidade dos sinais que mostra que está próximo à vinda do Senhor. Com relação, aqui já foi até respondida a nossa posição pré-tribulacionista, nós sabemos que a tribulação, a grande tribulação, ocorrerá em duas fases, A primeira, com o aparecimento do anticristo, a aparição e o agir do anticristo com poderes dado a ele, pelos governantes do mundo. A primeira parte com a falsa paz de 3 anos e meio, então bonança, bênção, prosperidade, só coisa boa, não haverá peste, não haverá nada disso, os primeiros 3 anos e meio, e depois sim, dos últimos 3 anos e meio, com a grande perseguição sobre os fiéis que estiverem na terra, e principalmente contra Israel, culminando na batalha do Armagedon. Então a gente acredita nisso. O princípio de dores está aí sim, mas a questão dos selos ainda está fechada e só vai começar a abrir durante o período da grande tribulação. Amém? Não podia ser diferente, também como do mesmo pensamento. Nossa igreja, entendemos que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Então, responde a pergunta que nós não estamos, segundo o que nós acreditamos, segundo o que as Escrituras nos orientam, não estamos na grande tribulação. O start da grande tribulação é exatamente o arrebatamento da igreja. Essa dispensação que temos vivido, essa era da igreja, quando ela cessar, inicia-se aí a grande tribulação. De qualquer forma, eu quero só dizer o seguinte aqui, que está em Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo
já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então esse texto diz que estamos mais perto hoje do que estávamos ontem, e amanhã estaremos, se Deus quiser, mais perto ainda. Então precisamos estar nos revestindo do Senhor Jesus a cada dia, nos arrependendo, deixando as coisas que podem atrapalhar essa nossa comunhão com o Senhor. Deus continue nos abençoando. Glória a Deus. Meus amados, eu vejo o seguinte: os meus olhos espirituais, até onde eles alcançam, quando Jesus diz, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Mas por que é necessário? Ele não poderia voltar agora, nesse exato momento? Deus não poderia dar ordem a ele voltar agora, nesse exato momento? Mas será que todo mundo na terra já ouviu falar de Jesus? Será que aquele que, na oração de Jesus, que ele fala ali, na oração sacerdotal, em João 17, que ele fala, Pai, eu também oro por aqueles que hão de ouvir a minha palavra através dos meus discípulos, e hão de ser acrescentados, será que esses já ouviram? Então eu creio que quando o Senhor fala, é necessário que essas coisas aconteçam, é para que a sua igreja se desperte, para que a sua igreja acorde, para que a sua igreja se aproxime mais do Senhor. Eu creio que nesse período aí das grandes tribulações, eu creio que a igreja também vai estar já nos braços do Senhor, vai estar glorificando, adorando ao Senhor. Amém? Eu quero concordar e discordar algum tempo aqui com os irmãos sobre essa questão, porque a questão do Apocalipse, ela é a questão mais controversa da cristandade, é o Apocalipse. Nós temos as mais variadas correntes, né, de pensamento teológico a respeito do Apocalipse. E eu quero, assim, pensar com os irmãos a respeito da nossa humildade teológica, né? Porque mais da metade dos cristãos do mundo não acreditam no que a gente acredita, como que a gente vai, por exemplo, ser arrebatado antes da grande tribulação. Então, para a gente ser humilde um pouco teologicamente, eu acredito que, mesmo a gente acreditando numa coisa, a gente precisa ter aquela visão de que é o seguinte, pode ser que a gente esteja errado. Então, eu acredito que, eu creio nisso desde criança, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu também preciso pensar o seguinte, e se nós estivermos errados? E se a gente tiver que passar? E se a gente tiver que encarar o anticristo? E se a gente tiver que, né, morrer, se for preciso, lá para ser salvo, derramando o sangue lá, né, como diz que vai ter alguns, né, que vão derramar o seu próprio sangue para ter a sua salvação, né, que vai acontecer. E aí, será que a gente vai estar preparado para isso? Então eu acredito que vale a pena a gente ser humilde com respeito a esse assunto e se preparar para ambas as coisas. Eu creio que você tem que estar preparado tanto para subir antes, quanto você tem que estar preparado se tiver que passar pela grande tribulação, vai passar. E aí? Porque eu tenho alguns amigos pastores que são pós-tribulacionistas, e eles falam o seguinte, amiga, se a gente tiver que ficar, a minha igreja vai estar pronta para encarar o anticristo. E a tua? A tua vai? Então assim, se a gente tiver que ir antes, para eles não vai fazer diferença. Para quem crê que vai ir depois, não vai fazer diferença, vai? Não, porque vai ir antes, pronto, acabou, né? Vai mesmo para eles. Agora, se a gente estiver errado, e se a gente tiver que passar, será que nós estamos preparados? Então, eu creio que nós, como igreja, temos que estar preparados para ambas as coisas. Tanto para ir antes, que é o que eu creio que vai acontecer,
Mas se estivermos errados, porque nós não temos certeza, quem pode dizer que tem certeza? O Apocalipse é tão controverso, é tão difícil, né? Tantos teólogos brilhantes já escreveram coisas tão diferentes a respeito do Apocalipse. Se nós estivermos errados, precisamos estar preparados. Então eu creio que você precisa estar preparado para todas as coisas. O que tiver que ser, vai ser. E a gente tem que estar pronto. Eu creio que eu concordei com os irmãos, mas dei um alerta também para vocês ficar alerta aí. Amém? Mas falando aqui sobre outra pergunta, colocaram aqui o seguinte, sobre a questão da nova ordem mundial, e colocaram: o mundo está sendo preparado para a nova ordem mundial. O que vocês acham sobre isso? Né? O que vocês sabem sobre isso? E aí, quem gostaria de começar a falar um pouquinho sobre a questão da nova ordem mundial e sobre esse tempo também de coronavírus? Eu acredito que essa pandemia aí, ela está acelerando várias agendas aí com respeito à nova ordem mundial. Na verdade, a nova ordem mundial já está aí, ela não está sendo preparada, ela já está aí. Ela só está sendo ampliada, cada vez mais ela está sendo ampliada, né? Porque eu acredito que a nova ordem mundial, ela é como posso dizer assim, a plenitude dos tempos para a aparição do anticristo, né? Então, o espírito do anticristo, ele está preparando tudo para que quando tudo estiver pronto, preparado da maneira que tiver que ser, o anticristo vai aparecer. Então, e outra pergunta que foi colocada também é que se o anticristo vai saber que ele é o anticristo. Então, vale aí também para vocês aí compartilhar sobre isso. E aí? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, gente, porque esse assunto ele é muito profundo e eu gosto desse assunto, a gente debate muito isso, mas com relação à nova ordem mundial, a gente está vendo, quem estuda um pouquinho mais, conhece e olha com um olhar de cima, né? Infelizmente tem muita gente que só olha para dentro, que quando muito para dentro do Brasil, não olha para fora, e quando a gente vê a formação dos blocos, né? Dos blocos econômicos mundiais que estão sendo formados, principalmente depois da questão da zona do euro, né? Lá como é que se diz, da Europa, mercado comum europeu, e essa saída do Reino Unido, tudo está profetizado. Se você pegar o livro de Daniel, principalmente capítulo 11, leia o capítulo 11 devagarzinho, você vai ver que está tudo profetizado direitinho ali, inclusive a saída do Reino Unido. E tudo que está acontecendo hoje, esses blocos, né, e esse levante da China, fique bem claro isso, esse levante da China, os olhos voltados para a China, né, porque a China, depois desse, todo mundo já concorda, é unânime concordar, até o nosso ex-presidente Fernando Henrique, os economistas, que a China vai se levantar com grande força depois dessa pandemia no mundo, já está se levantando. Deus está nos fazendo olhar para onde? Para os reis do Oriente, que está ali no profetizado. Porque... Inclusive, só para dar uma adendo aqui, o símbolo da China é o dragão, né? Sim, exatamente. E pode ver lá, o animal que eles têm, o símbolo da nação é o dragão. Pode ver que eles fazem isso o tempo todo, né? E lá no Apocalipse fala muito sobre isso, né? Sobre o dragão e tal. E é algo que a gente já precisa também ficar de olho, que esse levante aí, né, da China como talvez a maior nação do mundo nos próximos anos, também tem a ver com a questão do Apocalipse, do quadro apocalíptico se formando, né, para as coisas do fim ali. Sim, exatamente. A questão da China, essa guerra comercial com os Estados Unidos, que hoje é o primeiro do mundo, né, essa batalha comercial, e a gente está vendo o mundo se voltando para o Oriente agora, preste atenção nisso, porque é de lá do Oriente, a Bíblia diz que seca o rio Eufrates para a passagem dos reis do Oriente, ou seja, de lá é que vai culminar a grande batalha do Armagedon. E também a gente ficar de olho no que está acontecendo no cenário religioso, porque houve uma reunião ano passado que o Papa conseguiu reunir praticamente todas as religiões do mundo, os líderes religiosos, quase todos do mundo, numa reunião, a princípio de portas abertas, mas teve um momento de portas fechadas, e o que foi tratado lá, né, a grande mídia não coloca, e a gente não sabe, mas o mundo está sendo preparado. E agora, dia 14 de maio, agora haverá uma reunião com os líderes mundiais do Vaticano. Por que 14 de maio?
né? 14 de maio, a nação de Israel faz 72 anos de existência, que ela voltou a existir em 14 de maio de 1948, né? Com o voto Minerva, com o brasileiro, Oswaldo Aranha, fique isso bem claro. E é interessante a gente notar por que o Papa marcou para esse dia, uma quinta-feira no Vaticano, com os grandes líderes mundiais, uma reunião a portas fechadas. A gente tem que ficar de olho nisso. São sinais que Deus está dando para a gente, igreja. Ó, nós temos a mente de Cristo. Então a gente tem que ficar de olho nesses eventos grandes, porque o falso Messias, o falso profeta, o anticristo, né, que nós já cremos, que já está entre nós, está já mostrando aí o seu poderio, mostra, né, através desta pandemia, que eles podem parar o mundo, que eles podem mudar o sistema, porque uma das características do anticristo vai ser mudar os tempos e as leis. A gente tem que ficar de olho nisso, já está sendo feito, criadas leis, né, aí fora, para parar, para deter, muita coisa, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Então, ó, nova ordem mundial está com toda a força aí, atuando com muita força, principalmente desde a virada de 1999 para o ano 2000, lembra? Daquela questão do boom do milênio, que eles botaram medo em todo mundo, quer apagar os computadores, quer mudar tudo, quer ver o quê, e nada aconteceu. Então o mundo já está sendo preparado, né? A mente das pessoas está sendo preparada para a chegada do anticristo, inclusive a questão do chip, né? Que já está escancarado aí para todo mundo ver, ou seja, o anticristo está dizendo, ó, vocês estão preparados para receber a marca. Ei, você coloca o chip ou não coloca o chip? Eu não coloco não, gente. Essa questão da nova ordem mundial e do anticristo, né? O apóstolo João, né, discípulo do amor, na sua segunda epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, vai falar sobre os anticristos. Então, como foi falado pelo pastor Gabriel, o espírito do anticristo já está atuando, e no momento, na história que tem que acontecer, e nós vemos isso na palavra de Deus, esse anticristo vai se manifestar, esse homem, né, essa pessoa que vai estabelecer, segundo estivermos corretos, né, mas como o pastor Gabriel colocou aqui, se nós não estivermos corretos, né, então, na verdade, se nós estivéssemos hoje já na grande tribulação, o anticristo já estaria reinando. Né, pastor Gabriel? Se estivéssemos hoje na grande tribulação, o anticristo já estaria reinando. Verdade. Já existiria um governante, eles estariam vivendo aí um período, ou pelo menos a primeira parte da grande tribulação, estivemos em meio de falsa paz. Então, se nós não estamos em paz, e se nós não temos um homem só governando o mundo inteiro, nós podemos dizer que nós não estamos na grande tribulação, né? Então, a gente pode dizer que não estamos vivendo a grande tribulação também. O anticristo vai saber que ele é o anticristo ou não? O texto de João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Não sei se eu vou ajudar ou vou atrapalhar um pouco, mas o texto fala isso, né? Surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. É apropriado, né, a questão do dia 1º de abril, que fala ser o dia da mentira, e muitos aproveitam esse dia para brincadeiras, mas nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, a mentira é mentira, não importa, não deve ser cultivada por nenhum de nós. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem Pai. Aquele que confessa o Filho,
tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, na verdade, há vários, hoje já tem muitos anticristos no meio de nós. Claro que esse anticristo que estamos falando é uma pessoa, uma personalidade, né, que vai trazer uma falsa paz, um governante mundial, não apenas, né, de um estado, de um país, mas realmente que vai estar estabelecendo. Mas esse espírito está aí. E a partir do momento que nós negamos o Pai, negamos o Filho, esse espírito está em nós. É manifestado também nas nossas vidas. Então, se tem uma forma de identificarmos o anticristo, é percebermos se esse anticristo é a favor do Pai, a favor do Filho, aceita o Pai, aceita o Filho, ou nega. Se o negar, esse é o anticristo, né? Um deles. Mas respondendo a pergunta, eu acredito que o anticristo, aquele mesmo, o final, o anticristo final, vamos dizer assim, ele vai saber sim que ele é o anticristo e o que ele está fazendo. Eu acredito que ele vai saber exatamente o que ele está fazendo. Não tem nada a ver com a novela que nós assistimos. Nem novela, não sei. Quer falar, irmão? Rapidinho aqui, com relação à questão do anticristo, saber ou não saber. Só que eu tive com um pastor, eu estudo com um pastor, não lembro o nome dele agora, e ele chegou ao grau 33 da maçonaria, era um grande lá junto na maçonaria, e ele ia nesses eventos da Nova Era, que tem de 2 em 2 anos, o grande evento dele, o congresso. E ele falou que até 1999, ele foi no último congresso, e a oração que eles faziam lá era que seja revelado o cavaleiro tal, da ordem tal, tal, tal. E depois que ele foi no outro congresso de 2001, já a oração mudou, e ele achou aquilo interessante, porque na hora da oração, até 1999 eles oravam que venha a nós o cavaleiro da ordem tal, tal, tal. A partir de 2001 eles já começaram a orar que seja revelado o cavaleiro da ordem tal, tal. Então esse pastor, ele é hoje pastor, né, da era da maçonaria, ele procurou um dos grandes líderes de Cristo lá e perguntou: poxa, houve uma mudança da última oração nossa para a oração agora, por que houve essa mudança? Então aquele líder viu para ele e disse assim: aquele que já veio, né, agora só precisa ser revelado. Então ele dizendo: o anticristo já veio, já está aí, só falta ser revelado. Agora, com relação a ele saber, né, porque como ele é um imitador de Cristo, né, anticristo, imitador de Cristo, falso Messias, eu acredito que ele vai vir nas características do verdadeiro Messias, até porque para enganar o povo de Israel ele vai ter que vir nas características do verdadeiro Messias, ou seja, ele vai mudar os tempos e a lei, assim como zerou em Jesus, né, vai mudar os tempos e a lei, falou lá em Daniel, ou seja, ele vai zerar o cronômetro e começar tudo do zero, e vai mudar as leis também, né, a lei do mundo vai mudar, uma lei só para todo mundo. E com relação a isso, a Bíblia diz que o dragão vai dar o seu poder para ele. No momento apropriado, o dragão vai transferir o poder para esse anticristo. Olha só, ele vai receber o poder do dragão, vai ser quando ele vai começar a reinar. E aí, imitando Cristo, né, que Cristo assumiu seu ministério de fato com 29, 30 anos, eu acredito que ele vai reinar por aí também. Mas aí é uma outra questão, mais pensamento escatológico, e eu quero só que fique ciente do seguinte: esse homem que nós cremos que já está aí, está sendo preparado, né, preparado para assumir o momento exato, assumir o controle do mundo inteiro, não só de uma nação, mas do mundo inteiro. E eu particularmente acredito que vai sair da Europa, do mercado comum europeu. A gente já está indo para o final, irmãos. Rapidamente, Você está em jejum aí. Nós estamos falando da grande tribulação, do anticristo. Eu quero rapidamente dar uma pincelada na questão da grande tribulação. Nós cremos que a igreja não vai passar por ela. Como o pastor disse, nós temos que estar preparados, que podemos
passar por ela. Há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, nós fizemos um grande evangelismo nos dias de carnavais. Está lembrado disso, pastor? E cada 10 pessoas que nós evangelizamos na madrugada de carnaval, prestem bem atenção, irmãos, cada 10 pessoas, 8 eram desviados da casa do Senhor. Então você imagina que éramos vários grupos que o pastor colocou em pontos estratégicos nas madrugadas de carnaval. Muitos disseram, vocês são malucos, evangelizaram o carnaval. Mas é que nós vimos a realidade da vida. Então eu creio que no dia que o Senhor voltar, haverá muitos desviados da casa do Senhor. E eu creio que esses vão passar pela grande tribulação. Que aí vão ter que derramar o seu sangue, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. Eu creio nisso. Quanto ao anticristo, eu creio que ele já está entre nós, sendo preparado para aquele dia que vai lhe ser dado todo o poder na terra. Porque nós estamos vendo os sinais começando também a acontecerem. Jesus começou a dar sinais de que ele está voltando, para que também haja um mover dentro da sua igreja, de união, de comunhão. Um só amor voltado para ele. Então, quando chegar a hora, todo o poder, os governantes vão dar essa autoridade e esse poder a ele. E certamente, de acordo com conforme ele for crescendo, eu fico imaginando dentro de uma empresa, você entra como office boy e você sabe que a tua capacidade lhe dá a condição de um dia chegar a ser um vice-presidente ou um presidente da empresa. Então, da certa forma, ele também vai subir no degraus, até ser confiado a ele todo esse poder na terra. Então, eu creio que ele está entre nós. Para a gente encerrar, tem só vou perguntar para uma ou duas pessoas só, mais 2 perguntas aqui rapidinho, para a gente vai encerrar. Colocaram uma pergunta aqui, perguntando se esse evento global, que teve do Descende agora no começo do ano, se teria alguma relação com o que está acontecendo agora também, dessa pandemia aí, se Deus já tinha preparado aquele evento, talvez como uma preparação para os cristãos do que estaria por vir. E o outro colocou uma outra pergunta aqui também, que me fugiu, vou conferir aqui na lista para não perder. Se essa pandemia estaria enfraquecendo ou fortalecendo a fé dos cristãos. Uma ou 2 pessoas só aí responder, e depois eu vou ler o último versículo aqui, 2 Pedro, para a gente estar dando as considerações finais aqui, tá bom? Então, quem gostaria de responder essa pergunta? A questão do Descende foi feito simultaneamente em alguns estados aqui no Brasil, e há uma agenda pelo mundo praticamente afora. Então, na verdade, isso aí é mais um cumprimento de uma ordenança de Jesus, e de pregar o Evangelho. Então, o Evangelho está sendo pregado de diversas formas, de diversas maneiras, e até mesmo por conta disso, eventos como este foram cancelados agora, saiu na mídia, na televisão, por conta de não poder se praticar aglomeração nesse momento, espalhados aí pelo mundo afora, nos países do mundo afora. Então, um projeto que já tem acontecido já há bastante tempo, eu não vejo esse vínculo normal, no sentido de que vai continuar existindo esse e outros mais. Eu quero até aproveitar a oportunidade para dizer que alguns oportunistas aproveitam para estar falando que o Brasil está passando pelo que está passando por causa do carnaval, por conta das coisas que foram expostas, da forma que Jesus foi apresentado para algumas escolas de samba. Irmãos, não levem por esse lado. Essas coisas, como nós já falamos aqui o tempo todo, são coisas que estão já preditas na palavra de Deus. Deus, ainda que a Bíblia fale que a vingança é do Senhor, Deus ele ama o pecador, abomina o pecado,
Então, Deus não está esperando uma atitude assim. Nossa, o pastor Gabriel vai ler um texto aqui, vai deixar muito claro essa questão de qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 8, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Então, não entre por esse caminho, né? É claro que nós somos pecadores, nossa nação é pecadora, todo mundo, a Bíblia fala que aquele que não diz que não peca é mentiroso, mas não fiquem justificando o que está acontecendo mediante a fatos, porque o pecado ele já existe na humanidade desde quando Adão e Eva pecaram. Por causa deles entrou o pecado no mundo e está aí até hoje. Então não entre por esse caminho não é? Porque não é um caminho correto, não é um caminho da palavra de Deus. A outra pergunta foi a respeito se essa pandemia está aumentando ou enfraquecendo a fé dos cristãos. Na verdade depende da forma que estamos encarando, né? Eu vejo que é para aumentar a fé. Tudo que está acontecendo é para aumentar a fé. Se está diminuindo de alguns, é porque, na verdade, você não está observando da maneira que deveria observar e não está agindo, praticando, vivendo aquilo que deveria viver. O texto que o pastor Gabriel vai ler também vai falar sobre isso também. Então, vou ler o texto aqui, depois a gente vai dar as nossas considerações finais. E o seguinte aqui em 2 Pedro 3, do 10 em diante, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Eu quero já aqui fazer a minha consideração final, e depois cada um dos pastores aí pode estar fazendo a sua, que independente do que venha acontecer, do que esteja acontecendo, do que vai acontecer no futuro, se vamos ou não vamos passar pela grande tribulação, se vamos ou não vamos ser arrebatados antes, nada disso é mais importante do que você estar com a sua vida consagrada, santificada em Deus, pronto para a hora que Ele chamar. É isso que mais importa. Se você estiver preparado e pronto, meu irmão, não interessa o que vai acontecer, você vai estar bem. Agora, se não tiver, aí você precisa ficar com medo mesmo, precisa ficar preocupado. Essa é a minha consideração final. Eu espero que você esteja crendo e confiando no controle de Deus sobre a sua vida. Tudo está no controle dele e só vai acontecer com você, com a sua família, com a sua casa, com a igreja, aquilo que ele permitir que aconteça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero também aqui já nas considerações finais agradecer ao pastor Gabriel Santero, né, pelo convite. Um prazer e alegria de estar aqui com vocês e dizer o seguinte: como foi falado aqui, questão de controle de Deus, eu ia ler alguns textos aqui, mas nosso tempo não permite, nós vamos ser bem rápido para encerrarmos aqui. O livro de Jó, que nós estamos até fazendo a nossa devocional todos os dias, ele mostra com muita propriedade, é um livro muito humano,
né? E esse livro de Jó, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, mostra ali algo extraordinário que acontece no mundo espiritual sempre. E a Bíblia fala desse vindo os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, aí Deus pergunta: tu vem de onde, Satanás? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então, tem gente que acha que o diabo está no inferno, né? Acha que o diabo... Não, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Você viu meu servo Jó? Aqui o embate de Deus com o diabo, parece um embate, mas não é, né? É com relação a uma pessoa, um ser humano, um homem, Jó, um homem justo. Segundo os historiadores, esse é um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó, apesar de estar mais para frente. E Deus pergunta, né? Ele fala: vi, também o Senhor cerca ele de todos os bens, né? O Senhor dá tudo do bom e do melhor para ele, toca para o seu ver, se ele vai blasfemar. Deus permite, tudo bem, toca, porque ele tem, só não tira a vida. Impõe limites para o diabo sai da presença de Deus e vai fazer toda aquela desgraça na vida de Jó. A gente não vai ver que não temos tempo. No capítulo 2, logo no começo, a mesma coisa, outra reunião celestial. E aqui, se você olhar no original hebraico, né, no caso aqui, você vai ver que é uma reunião de Elohims. Ou seja, Yahvé preside a reunião dos Elohims e ele pergunta mais uma vez ao diabo: observaste o servo Jó, vindo Deus diante dos seus filhos de Deus, ou seja, os anjos, seres espirituais, apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, o mundo espiritual como um todo, tanto da luz como das trevas, se apresenta diante de Deus de vez em quando. E aqui nessa reunião, que é algo muito mais amplo, Deus permite ou não permite algumas coisas. Então você observa bem que na segunda reunião ele vai tentar matar o Jó e Deus diz: não, pode tocar, mas só preserva a vida dele. E Deus deixa bem claro: você viu meu servo Jó, homem íntimo, ainda que você me incitasse contra ele sem causa, né? Dá a impressão que Deus perdeu o controle, que Deus deixou o diabo iludir ele. Nada disso, gente. Deus tem o controle de tudo em todo momento. Aqui Deus está mostrando para o diabo, não só para o diabo, mas para todos os seres humanos, nós que hoje temos acesso a esse livro, que ele está no controle de tudo das nossas vidas e que nunca ele perdeu e nunca vai perder o controle. Mas nesta reunião celestial, espiritual que existe, é de lá que sai o sim e o não de Deus. Então essa coronavírus, essa peste que está acontecendo hoje, foi um sim de Deus, porque se depender do diabo, gente, a terra não existia mais há muito tempo. Se dependesse do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Essas são as características dele. Não existia mais família, não existia mais igreja, não existia mais nada se dependesse dele. Mas Deus vai dando ordem, deixando permitido com dosagem. Até aqui você pode, até aqui não, até aqui, até aqui, até aqui. Então, fique tranquilo, a sua família é protegida de Deus. O problema, sabe o que é? Até falando questão do mesmo, pastor Gabriel, para encerrar aqui, no capítulo 3, versículo 25, o Jó falou uma coisa que é o nosso também, pastor. Ele diz assim: porque o que eu temia me aconteceu, e o que eu mais receava me sobreveio. Ou seja, o Jó, que viu os filhos dele pecando contra Deus, fazendo banquete todos os dias da semana, né? Eram 7 filhos, todo dia da semana tinha uma festa na casa de um dos filhos, e as 3 irmãs iam para a festa onde era, e quando aconteceu a desgraça foi na casa do primogênito, né? A Bíblia fala bem claro sobre isso. E Jó, ele deixava passar uma semana, decorrido um turno de dias, ele ia oferecer sacrifício a Deus, pedindo perdão e misericórdia pelos filhos. Porventura os filhos tinham pecado contra Deus. Mesmo assim, isso não livrou o Jó da desgraça na casa dele. Então, olha só, morreu os 10 filhos no mesmo dia, um montão de servos de Jó, perdeu tudo, a mulher mandou ele se matar, mesmo Jó sendo íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, fazia jejum, oração, oferecia sacrifício a Deus, mesmo assim, Deus permitiu que a desgraça viesse na casa dele. Então, irmão, como o pastor falou aqui, já foi falado aqui, se Deus permitir que aconteça o coronavírus na sua casa, na sua família, ou com alguns, se Deus permitir, é com um propósito maior. Não murmure, não blasfeme, porque o controle da tua vida está nas mãos de Deus. O controle da minha vida está nas mãos de Deus. O ímpio não. O ímpio é como uma folha seca caída no chão. Vai para onde o vento levar. Agora nós não. Nós temos um Deus que tem o controle da nossa vida, de todas as coisas que existem sobre o planeta Terra. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle. Que Deus abençoe
você, a sua família e a sua vida em nome de Jesus. Só para concluir aqui, verso de número 8 do capítulo que foi lido: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Então é só para concluir aqui a leitura que foi feita pelo pastor Gabriel, é que nós não sabemos se foi há 1000 anos atrás que Jesus decidiu voltar, porque se foi isso, é hoje, não é isso? Então nós não sabemos a hora, não sabemos o momento. A verdade é que Ele quer que todos cheguemos ao arrependimento. Por isso que no verso 11 vai dizer: visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Como que a gente pode apressar a vinda de Jesus, a vinda de Deus, né? É mantendo essa vida de comunhão com Ele, de piedade, pregando a palavra, porque diz a palavra que quando esse evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, aí virá o fim. Então nós aproveitamos esse momento para dizer para você, meu irmão, minha irmã, fique firme em Jesus, mantenha-se crente nele, mantenha-se com uma vida de piedade, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, de comunhão com a sua família, de comunhão com os irmãos, e pregue essa palavra, pregue do jeito que você tiver a oportunidade de pregar, pelo telefone, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos meios que forem possíveis, porque desta forma também nós vamos estar apressando a vinda do nosso Senhor. Deus abençoe, fique com Deus. Obrigado, pastor Gabriel, pela oportunidade. Deixo aqui um abraço para toda a igreja, tá bom? Também um abraço para toda a nossa igreja ali em 2ª de Janeiro e Primavera. Deus abençoe a todos. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Gabriel, pela confiança que tem me confiado esse momento presente com os pastores. Quero dizer para você, igreja, rapidamente, em Provérbios capítulo 8, versículo 13, parte A: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Verso 17: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Igreja, procure ao Senhor, adore ao Senhor, clame ao Senhor, porque certamente vocês o acharão. Eu profetizo para a vida de vocês uma tarde e uma noite de domingo muito abençoada no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Amém. Glória a Deus. Queridos, obrigado por vocês que nos acompanharam aí nessa manhã. Que Deus tenha falado no seu coração, que você tenha aprendido muito aqui conosco, que aquilo que nós não conseguimos ministrar para você responder, pode botar as perguntas aí, a gente vai tentar enviar para os nossos queridos pastores aqui também. A gente vai tentar responder depois aí para vocês, não deixar nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Outra coisa, hoje, 18 horas, nosso culto online aqui, tá bom? Então você que está nos acompanhando, já fica aí ligadinho na nossa página da MW Nova Campinas, 18 horas, para cultuar conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua casa, a sua família, que Deus guarde a sua saúde, suas finanças, o seu casamento, que Deus guarde a sua vida espiritual, a sua fé, e que em nome de Jesus nada de mal lhe aconteça, que o Senhor esteja com você, te sustentando em todos esses dias, em nome de Jesus. Amém. Abraço do coração. Deus te abençoe.